Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo das notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e na nossa cidade. Vamos aos destaques desta edição. Projeto aprovado na Câmara vai criar programa educativo para orientar sobre as ferramentas de inteligência artificial. A proposta é facilitar o acesso e garantir os cuidados no uso da tecnologia. O governo do estado anuncia novas unidades do Bom Prato em São José e a inauguração do Espaço Prevenir, voltado para acolher dependentes químicos e familiares. Medidas receberam o apoio dos vereadores. Sessão solene homenageia a Uniodonto de São José pelos 30 anos de história. A entidade recebeu do Legislativo a medalha Cassiano Ricardo. Programa novo chegando, teve estreia na programação da TV Câmara e nossa emissora ainda tem novos programas para o mês de setembro. Confira os assuntos debatidos em plenário e os projetos aprovados pelos vereadores nos resumos das sessões. Cultura popular. Mês de agosto é também o mês do folclore e preparamos uma reportagem especial para valorizar nossas tradições e saberes que são passados de geração a geração. E seja muito bem-vindo, está no ar o Semana Legislativa. Agora a gente confere os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Durante a 44ª sessão ordinária, os vereadores aprovaram 8 projetos de lei, todos por unanimidade. Entre os aprovados está a proposta de autoria do vereador Roberto do Eleven, em coautoria com o vereador Renato Santiago, que autoriza a implantação de faixas de retenção exclusivas para motos em São José. A faixa funciona como um local seguro para que as motos possam aguardar o semáforo sem dividir espaço com os carros. Também foi aprovado o projeto do vereador Marcão da Academia, que permite a criação do programa Medicamento na Medida. Com isso, os prontos-socorros e UPAs da cidade poderão fornecer doses de medicamentos indicadas em receita médica para pessoas atendidas no período da noite e durante os finais de semana e feriados. De iniciativa do vereador Renato Santiago, os parlamentares também aprovaram o projeto que autoriza a criação de centros para capacitar educadores e profissionais da rede municipal de ensino que atuam diretamente com alunos diagnosticados com transtorno do espectro autista. O objetivo é preparar os professores para que sejam capazes de acolher estudantes autistas. 2 projetos aprovados ainda instituem datas comemorativas na cidade. É o projeto do vereador Rafael Pascucci, que inclui no calendário oficial da cidade o Dia do Futsal, e o projeto do vereador Dr. José Cláudio, que cria o Dia do Motorista de Aplicativo em São José. Outras propostas aprovadas foram para a denominação de ruas e concessão de honrarias. Já no grande expediente, o vereador Dr. José Cláudio falou sobre um projeto da própria autoria que trata do combate à fome. Em um vídeo apresentado em plenário, o parlamentar destacou a importância de trabalhos sociais e campanhas na cidade que visam levar alimentos a quem tem fome. A sessão na íntegra você confere no nosso canal no YouTube. E o orçamento de São José dos Campos está em debate. Nesta semana começaram as audiências da LOA, a Lei Orçamentária Anual, e a primeira foi aqui na Câmara. É muito importante a sua participação, porque este é um momento de propor sugestões e indicações que poderão compor o orçamento da cidade. Quer fazer valer o seu papel de cidadão? Então tem que participar. Quando se fala em economia, São José dos Campos é destaque. Temos o 3º maior PIB do estado e um orçamento anual que passa de bilhões. Para este ano, a receita prevista ficou em 3,9 bilhões de reais e para o ano que vem, a expectativa é de um valor ainda maior, passando dos 4 bilhões. Essa projeção é apresentada pela LOA, a Lei Orçamentária Anual, que nada mais é do que a proposta do orçamento da cidade, uma das principais peças do planejamento econômico do município. A Lei Orçamentária Anual é uma peça muito importante na execução das políticas públicas do município e ela compõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, no primeiro semestre, nós tivemos a LDO. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estimou as receitas e fixou as despesas. Agora, na Lei Orçamentária Anual, nós vamos definir exatamente onde serão aplicados os recursos da Prefeitura no próximo exercício. E você sabia que toda a população pode participar diretamente da elaboração da LOA? Antes de ser elaborada, a matéria precisa passar por audiências públicas e é aí que entra o papel dos moradores. Cada encontro é um momento da população opinar sobre qual a melhor destinação dos recursos públicos, com sugestões e indicações para áreas como infraestrutura, educação, saúde e outras.
E para a LOA 2024, a Prefeitura está propondo uma série de 7 audiências públicas, uma em cada região da cidade, incluindo os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. A primeira delas vai acontecer aqui na Câmara, no auditório Mário Covas. Todas as demandas enviadas pelos moradores serão avaliadas pela Prefeitura, que vai verificar a viabilidade dos pedidos. Aqueles com condições de serem executados serão incorporados ao projeto da LOA. Muitas vezes a gente faz uma sugestão que não é exatamente entra naquele ano, mas entra em outros anos e também direcionam a Prefeitura a ver uma tendência, né, de pedidos da população. Então, dessa forma, a participação na lei orçamentária anual é fundamental. Quem não puder comparecer presencialmente pode registrar suas contribuições de forma online pelo site da Prefeitura. Basta acessar a página dedicada à LOA, preencher os dados e enviar. A participação de todos é muito importante, já que os rumos do orçamento vão impactar diretamente o desenvolvimento da cidade. Todos os serviços públicos da nossa cidade, quem é impactado são as pessoas. Então, por isso que é importante a participação. Às vezes, nós temos um dinheiro para asfalto, mas às vezes o asfalto que a gente precisa mudar é lá no bairro, lá na ponta, que às vezes não tem esse conhecimento. E esse é o momento da população vir e intervir positivamente no nosso orçamento, nos nossos diretrizes orçamentárias, para que isso aconteça lá na ponta, lá no bairro, né? A política vem de pessoas e as pessoas têm que participar ativamente, e esse é o momento nas audiências públicas onde ela tem o direito de falar e também de receber uma resposta do poder público quanto àquela demanda dela lá na ponta, lá no bairro, lá na comunidade que ela habita. Após o ciclo de audiências, a Prefeitura deve elaborar e apresentar o projeto da LOA à Câmara. A previsão é que a matéria seja enviada ao Legislativo ainda no mês de setembro. Cabe aos vereadores analisar e votar a matéria. Como estabelece a legislação, a LOA deve ser apreciada até o mês de dezembro, para que todas as definições passem a valer no próximo ano. Bom, pessoal, então é isso. Na semana que vem ainda tem audiência da LOA e a programação completa você confere no site da Prefeitura, que é sjc.sp.gov.br. E São José dos Campos ganhou uma nova ferramenta no trabalho de acolhimento e assistência a dependentes químicos, o Espaço Prevenir. O local é fruto de uma parceria entre o município e o governo do estado e, além do apoio aos usuários de drogas, vai oferecer também atendimento psicoemocional às famílias. Foi aos 15 anos de idade que Valdir teve o primeiro contato com drogas. Aos poucos, o que era curiosidade se transformou em dependência química. Perdi muita coisa, né? Eu perdi a minha liberdade, principalmente, né? Que aonde que eu ia, as pessoas discriminava, tinham preconceito, né? Então isso me atrapalhou bastante, roubou bastante sobre isso aí também, o convívio com a minha família, tudo. Uma história que há 5 meses ele decidiu deixar no passado. A nova fase veio acompanhada de vontade de mudar e de ajuda profissional. Acreditava que eu poderia parar com a minha força mesmo, mas conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que não era bem assim, que eu realmente precisava de ajuda. Então eu consegui alcançar esses objetivos e encontrei as pessoas certas para poder me ajudar no que eu estava buscando. O jovem, que já recebeu o tratamento em uma comunidade terapêutica de São José dos Campos, agora pode contar com mais um suporte. É o Espaço Prevenir, localizado na região central da cidade. A casa foi pensada para acompanhar quem passou pelo tratamento e auxiliar as famílias. O Espaço Prevenir, ele vem exatamente para não deixar ou evitar de que famílias que têm aí dentro das suas casas usuários de droga venham fazer esse rompimento de vínculo e acabem depois indo para ficar numa situação de rua. Aqui, uma equipe multidisciplinar oferece apoio psicológico e social, uma maneira de fortalecer os vínculos rompidos pelo vício e prevenir as recaídas. Para a gente é fundamental, né, que ele tenha, repito, assistente social, psicólogo, sentando com ele e ele falando, olha, eu estou quase desistindo, olha, eu passei por uma situação e estou precisando muito usar droga, o que eu faço? Esses profissionais vão ajudar para que ele não recaia.
As ações da política estadual sobre drogas acontecem em 4 etapas e duram de 6 a 9 meses. O Espaço Prevenir é considerado a porta de saída nesse processo. Essa casa serve como essa porta de saída que não tem tempo determinado para acabar. Então, é uma casa que ele vai poder contar com a gente, ele e o familiar, de apoio para sempre. O enfrentamento ao uso abusivo de entorpecentes também é pauta na Câmara Municipal. Em março desse ano, os vereadores aprovaram uma lei que autoriza o Poder Executivo a contratar serviço especializado para o tratamento da dependência química. Ainda segundo os vereadores, o programa Prevenir será mais uma ferramenta para auxiliar as políticas públicas de prevenção às drogas. Uma casa de acolhida que dá suporte para essas pessoas, dá suporte para as suas famílias, que possa continuar esse tratamento, que é um tratamento que ele tem que se perpetuar, né? É um trabalho do dia a dia com a pessoa. São José fica muito bem beneficiada quando o Estado tem um olhar para isso e a gente possa acolher aqueles que mais necessitam. Esse equipamento vai ter esse foco de ajuda para os antigos usuários, mas principalmente para trazer elementos de como a família trabalhar com essas pessoas. Então eu creio que nós teremos aí um êxito com esse projeto, porque o número de pessoas que são tratadas e muitas vezes voltam para a dependência, para usar drogas, enfim, é muito grande. Então, com essas casas, a tendência é a gente baixar esses números. Valdir está na reta final do tratamento e sente mais segurança ao saber que ele e a família agora têm mais um apoio para recomeçar. O Valdir de hoje se orgulha daquele que, mesmo em meio às dificuldades, escolheu um novo caminho. Bom, eu poderia dizer para ele que ele foi um rapaz muito esforçado e acreditou nele, e por isso que hoje, o Valdir de hoje, foi tudo por causa dele, né? Que ele não desanimou, não abaixou a cabeça, persistiu e chegou aqui na onde que ele está. E mantendo o assunto na assistência social, São José dos Campos deve ganhar mais 2 unidades do Bom Prato, uma móvel e outra fixa. Segundo a Câmara, o anúncio das unidades foi um passo importante para auxiliar quem depende do serviço. Um pedido antigo dos vereadores que, ao longo desta legislatura, enviaram requerimentos ao governo solicitando a ampliação do atendimento. 5 moedinhas de R$1 garantem uma refeição completa para a dona Ana, de segunda a sexta-feira. O restaurante Bom Prato foi a opção que a aposentada encontrou para almoçar sem comprometer a renda. O que garante a minha alimentação é isso aqui. Não fosse isso, a aposentadoria não daria conta? Ah, não dava. Não dá, bem. Eu ganho 1.320, bem. Eu pago 650 de aluguel, o que sobra? A fila mostra que são muitos nessa condição. Por dia, mais de 1.500 pessoas passam pelo Bom Prato de São José dos Campos. Entre café da manhã, almoço e jantar, o espaço oferece 2.100 refeições diariamente. A refeição com fruta e bebida sai por R$1. Esse restaurante do Bom Prato, que fica na região central de São José dos Campos, foi inaugurado em 2003 e desde então está sempre assim, olha, lotado. Agora, o governo do estado já informou que vai ampliar o serviço. Serão 2 novas unidades, uma fixa e outra móvel. A expectativa é de que a unidade móvel comece a funcionar na cidade ainda esse ano. O Bom Prato móvel, obviamente, ele vem de um número maior de refeições fabricados no Bom Prato já existente, que é na rua Rubião Júnior 228. Então, nós vamos fazer mais 300 refeições e aí o veículo móvel vai começar a fazer essa distribuição na cidade. Lembrando que cada unidade móvel ela fica num ponto específico, definido aí em conjunto com o Estado e a Prefeitura. O Estado por quê? Porque nós fazemos o levantamento do nível de vulnerabilidade daquele local e aí a Prefeitura entra com o ponto específico de parada do Bom Prato. Já o restaurante fixo deve ser inaugurado no primeiro semestre de 2024. O secretário de Desenvolvimento Social do Estado explica que técnicos realizam um estudo para definir a região que vai receber o novo Bom Prato. Uma
coordenação de gestão estratégica, que pega todos os números que nós temos de CadÚnico, então pessoas que já estão em programas que demonstram essa alta vulnerabilidade, e nós temos os técnicos da nossa Coordenadoria de Segurança Alimentar, que eles sim conhecem mais na prática, pegam esse mapa então da CGE e acabam acompanhando nas cidades, fazendo esse levantamento em cima desses dados. Então, vendo também a questão de localização, a questão de possibilidade, por exemplo, das pessoas chegarem nessa unidade. Então, tem alguns detalhes técnicos que eles têm que ser pensados. E a instalação de mais um restaurante no município responde também a uma cobrança da Câmara, que já é antiga. Em 2021, os vereadores Marcão da Academia e Milton Vieira Filho chegaram a enviar ao governo do estado um requerimento solicitando uma nova unidade do Bom Prato para a cidade. Eles também visitaram o espaço que funciona no centro e se reuniram com a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para reforçar a reivindicação. A pandemia ela trouxe uma vulnerabilidade social muito grande, né, e mostrou a importância que é da gente trazer alimento. A população precisa disso e é um programa que faz esse trabalho. Então, entendendo isso, nós fizemos, além do projeto de lei, abrindo convênio com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, da Prefeitura ao Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, para que a gente conquistasse mais uma unidade do Bom Prato aqui em São José dos Campos. O Bom Prato ele tem esse papel, né, de levar ali o alimento, né, o custo muito barato. E eu acho que vem numa hora boa, né, um anúncio que veio na data de aniversário da nossa cidade. O governador o Felício trouxe essa notícia, né? Então acho que ele vem num bom momento, é um trabalho muito importante que a Câmara, junto com a Secretaria de Apoio ao Cidadão, vem fazendo também. Estivemos no governo do estado, né, junto com o vereador Marcão, cobrando, né, a ampliação do atendimento aqui na cidade de São José dos Campos. Graça mora na Zona Sul e frequenta o Bom Prato do Centro há 10 anos. Ela comemora o anúncio da ampliação do serviço em São José. É muito bom ter um Bom Prato, mais um Bom Prato, né? Até porque eu faço 10 anos que 2 vezes por semana eu venho almoçar aqui no Bom Prato e frequento o Bom Prato do Centro, né? E daí a gente vai poder ter um Bom Prato mais perto de nós. Uma comemoração que também se estende a todos que dependem do Bom Prato. E agora terão mais um local com refeições a preço popular. Esse é um presente super especial para a nossa cidade de São José dos Campos. É um programa tão importante como o Bom Prato. É um programa que oferece alimento à população, né, num custo super acessível para todos e com qualidade, né? E as atividades do Space Studies Program, principal programa de estudos espaciais do mundo que este ano é aqui em São José, levaram os participantes ao DCTA. Eles puderam acompanhar de perto o lançamento de um satélite usando um balão estratosférico e o mais legal, a partir de uma tecnologia produzida aqui, viu? Os alunos do Space Studies Program estavam atentos em cada detalhe da explicação do professor Tertuliano sobre os preparativos para o lançamento do balão estratosférico. A atividade prática foi mais uma forma de aproximar os inscritos no universo da engenharia aeroespacial. O balão é uma ferramenta fundamental para o lançamento de satélites. Ao invés de você botar num lançador que custa milhões de dólares para você lançar, o balão custa R$1.000. Então é muito mais fácil para a gente poder fazer esse experimento. E aí mostrar para eles como funciona um experimento, eles poderem fazer a análise dos dados, eles se interessarem por essa área. E o satélite usado na aula experimental é brasileiro, criado pelo ITA, o Itacube. É ele que vai voar no balão usado como propulsor de lançamento. Após alçar voo, o balão alcança até 30 km de altitude e permite que o satélite gere dados que ajudam os pesquisadores e alunos a aprimorarem as análises da atmosfera. A gente consegue fazer telemetria e telecomando para o balão, então eu comunico com ele o tempo todo, pego toda a telemetria dele e aí a gente pode mostrar depois para eles como é que foi o resultado dos experimentos, que a gente está medindo umidade, temperatura, aceleração e giro, né? Então dá para os alunos verem como funciona uma missão real.
O encontro permitiu que pessoas de vários países, como Uganda, Estados Unidos, Brasil, pudessem trocar experiências e, principalmente, compartilhar conhecimento sobre o setor espacial. I'm very excited and very happy about it. I'm a lawyer, I'm from a legal background, so for it to be inclusive and have lawyers doing engineering things that would, be for engineers typically, it's both exciting and then also I think it's inspirational for other people to be sure that they can join and also do something as amazing as this. Ter que desenvolver essa dinâmica com pessoas de diferentes backgrounds culturais, pessoas de diferentes bagagens, diferentes áreas, temos engenheiros, temos advogados, é uma experiência que agrega muito, é algo necessário para quem trabalha nesse meio, porque o espaço ele exige colaborações internacionais. Para Todd Musher, diretor de missão e engenharia de uma empresa do ramo da astronáutica, o sistema desenvolvido pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço, que fica no DCTA, pode ajudar a melhorar, por exemplo, a experiência de missões para explorar o redor da Lua. So I've been fortunate to be involved with a large number of different space projects in the United States, where I'm from. And, projects like this that I was able to do early in my career that are maybe a little bit more simple and straightforward give you the experience to do the much more complex things we're attempting in the future, like taking astronauts back to the moon and things like that. Learning on this scale is what teaches you to be able to do those things in the future. E os estudantes do SSP tiveram a oportunidade de acompanhar um dos lançamentos de satélites previstos para este ano. A proposta do Instituto de Aeronáutica e Espaço é lançar mais 3. Fica a expectativa de todos sobre os impactos dessas pesquisas, que podem ser fundamentais para ampliar nosso conhecimento sobre o universo. Nunca foi medido nessa região aqui radiação ionizante. E nós vamos lançar um que vai fazer essa medição. Então, dá para publicar artigos científicos, dá para eles mesmos terem um conhecimento melhor da atmosfera, como é que funciona aqui próximo ao solo. Então, é um projeto que desperta bastante a atenção e a vontade do aluno a se ingressar e continuar nessa área. E no próximo bloco você confere o resumo da sessão de terça-feira e mais. O projeto aprovado na Câmara vai criar um programa municipal de orientação sobre as ferramentas de inteligência artificial. A gente volta já. E o Semana Legislativa está de volta e vamos ver como foi a sessão realizada na terça-feira, que contou com a apreciação de documentos e o debate de temas de interesse público durante o Pinga Fogo. Acompanhe. Entre os documentos apreciados pelos vereadores durante a 43ª sessão do ano, estavam requerimentos e indicações com pedidos diversos, como manutenção em espaços públicos, podas de árvores, troca de lâmpadas, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Os parlamentares também debateram assuntos de interesse público no período do Pinga Fogo. Os principais debates levantaram temas pautados na fiscalização, assistência social, mobilidade, esporte e educação. Na tribuna, o vereador Roberto Chagas apresentou um vídeo com vistorias que fez em áreas públicas da região norte. O pedido do parlamentar é para que os locais recebam quadra society, forma de garantir que a população usufrua dos espaços públicos, além de atender a uma reivindicação dos moradores. Chagas também cobrou explicações para problemas de falta de água na cidade. Outro orador, o vereador Marcelo Garcia, comentou sobre o trabalho social realizado pela Igreja Assembleia de Deus com a comunidade do bairro São Vicente. O parlamentar defendeu a importância de acolher a população e oferecer serviços como consultas jurídicas, trabalhistas, além de cuidados com a saúde e autoestima. Já o vereador Lino Bispo demonstrou apreensão às ações do governo federal no que trata da reforma tributária. Segundo o parlamentar, é preciso rever alguns pontos para não penalizar a arrecadação dos municípios brasileiros. Também na tribuna, o vereador Dr. José Cláudio pediu mais planejamento nas obras públicas da cidade para não impactar o trânsito e a rotina dos moradores. Segundo o vereador, a comunidade tem cobrado melhorias.
Outro ponto defendido pelo parlamentar foi o maior diálogo entre o poder público e a Câmara, cabendo ao Legislativo questionar a administração pública. A fala do vereador Dr. José Cláudio foi complementada pela vereadora Dulce Rita, que também cobrou maior diálogo e autonomia no trabalho da Câmara. Dulce também comentou sobre obras de infraestrutura na cidade e pediu mais atenção e cuidado na execução dos projetos. A vereadora ainda pediu melhorias no transporte público, manutenção pública e limpeza urbana. E o tema da mobilidade foi o assunto levantado pelo vereador Renato Santiago. Em um vídeo, o parlamentar apresentou a conclusão da obra viária na Avenida Lineu de Moura, para desafogar o trânsito na região do Urbanova. Renato também parabenizou os atletas da cidade pela conquista do 10º título consecutivo nos Jogos Regionais. Já a vereadora Amélia Naomi fez um histórico da Lei Maria da Penha, que completou 17 anos. Amélia destacou avanços da legislação e cobrou medidas efetivas do poder público para evitar crimes de violência doméstica. A parlamentar ainda lamentou o triste caso da doméstica, que foi assassinada pelo companheiro em São José dos Campos. Outra oradora foi a vereadora Juliana Fraga, que apontou problemas enfrentados pelos professores na cidade. Para debater o assunto, a parlamentar citou o Dia Nacional dos Profissionais da Educação e cobrou melhorias para a classe. Juliana também exibiu um vídeo no qual apresentava problemas no serviço de manutenção pública. E o orçamento público fez parte da fala do vereador Fernando Petit. O parlamentar citou a importância da participação popular nas audiências públicas da LOA, a Lei Orçamentária Anual, e informou que fez 17 pedidos para a proposta. Entre as sugestões do vereador estão a construção de um hospital público veterinário e políticas de assistência para pessoas com autismo. Usando a tribuna, o vereador Rogério da Cazem citou ações de manutenção pública realizadas na cidade. Em um vídeo, o parlamentar destacou a reforma realizada em uma quadra poliesportiva no residencial Galo Branco. Segundo a Cazem, esse era um pedido antigo da população que, agora entregue, vai ampliar a qualidade de vida dos moradores. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E um projeto aprovado pela Câmara quer ajudar a população a usar aquelas ferramentas de inteligência artificial que hoje estão fazendo parte do nosso dia a dia, né? Quem nunca usou o ChatGPT ou outros recursos? Pois é, a proposta é criar um programa municipal para oferecer aos moradores cursos, palestras e orientações sobre o tema. A expectativa é garantir um uso consciente dessas ferramentas. O aprendizado sobre o uso de novas tecnologias deve em breve fazer parte das políticas públicas de São José. A Câmara aprovou um projeto proposto pelo vereador Rogério da Cazem que institui o Programa de Ensino de Ferramentas de Inteligência Artificial na cidade. O objetivo do programa é fazer com que o poder público inicie a discussão sobre a inteligência artificial e, junto com os governos e empresas, melhorem as decisões e agilizem os processos. O artigo 2 do projeto define as diretrizes do programa de incentivo. O texto prevê que sejam realizados eventos como palestras e congressos voltados para que a população entenda o papel e o impacto das ferramentas de inteligência artificial. Para o parlamentar, é importante que a cidade seja pioneira na discussão do tema. O que se espera desse programa é a realização de parcerias, eventos, discussões desse tema, já que nossa cidade ela tem, o título de cidade inteligente e que ela seja pioneira também na inteligência artificial. Desde o ano passado, o lançamento do ChatGPT despertou a atenção da população para o uso dessas ferramentas. O salto evolutivo desse novo sistema está no poder de gerar conteúdo de forma coerente e também por conseguir soar mais natural do que uma resposta pré-definida. Mas para esse especialista em cibersegurança, hoje o uso das chamadas IAs é mais comum do que se imagina, seja direta ou indiretamente. A gente pode usar como exemplo a plataforma de streaming de vídeo, onde as plataformas elas direcionam o conteúdo para você assistir com base naquilo que você gosta, naquilo que você já assistiu ou que você avaliou bem. Imagina se você gosta, por exemplo, de filmes de comédia e a plataforma ela te direciona a filmes de terror. Você vai abandonar a plataforma. Então, o que a plataforma faz? Ela direciona cada vez mais filmes de comédia com base no seu gosto. Então, ela utiliza inteligência artificial.
Ainda de acordo com o especialista, aprender a utilizar as ferramentas disponíveis pode ajudar na resolução de problemas no dia a dia. A gente já percebe um salto no conhecimento muito grande, porque atividades que você precisaria fazer com muito mais tempo, hoje você consegue fazer em menos tempo. Você consegue ser muito mais produtivo, ter um resultado muito melhor e, claro, isso não exclui o profissional, não exclui a pessoa que está utilizando a inteligência artificial, mas ela torna essa pessoa muito mais produtiva. Mas a segurança dos usuários também deve ser uma preocupação. Nos últimos anos, os crimes cibernéticos se popularizaram. E para combater a prática, algumas leis foram aprovadas. Entre elas, o Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dickmann, a Lei Geral de Proteção de Dados e uma mudança no Código Penal voltada para a perseguição, furto e estelionato digital. Mesmo assim, a ação criminosa ainda encontra espaços. Muitas das vezes, um falso e-mail, um falso memorando, pede para a pessoa encaminhar para os colegas da seção aquele vírus, aquele malware, aquele ransomware, por exemplo, que tem várias ferramentas, né? E aí essa pessoa contamina as outras, que vão contaminando as outras, quando vê, paralisa o sistema de toda uma empresa. Para o advogado, a resolução para esse tipo de crime passa pela educação. É necessidade mesmo de mais políticas de informação às pessoas. Em todo tipo de mídia, tá? Até na mídia de televisão ou na mídia informática, na internet. Porque muita gente não consegue entender como ocorrem os crimes virtuais e cibernéticos. Então é necessário realmente esse conhecimento preventivo para as pessoas entenderem como ele funciona e como evitar. E ainda de acordo com o vereador Rogério, deixar a discussão da inteligência artificial mais próxima da população, além de levar conhecimento e segurança, pode também otimizar os serviços públicos. A inteligência artificial já é usada, né? Na saúde, para diagnósticos, para resolver problemas complexos e com certeza será um salto para a nossa cidade a gente tendo esse programa de inteligência artificial na cidade. Não é de hoje que os moradores de São José e também os vereadores têm cobrado a construção de marginais no trecho da Dutra, que corta a nossa cidade. Expectativa é que tem ficado mais próxima de se tornar realidade. É que a concessionária que administra a rodovia anunciou um investimento de mais de 600 milhões de reais no trecho de São José para obras viárias. E como este também é um pedido da Câmara, nós fomos apurar a aplicação dessa verba para descobrir qual o planejamento e previsão da entrega das melhorias. Máquinas trabalham a todo tempo na Via Dutra. As obras de duplicação no trecho de São José da rodovia estão a todo vapor. Quem utiliza a via todos os dias está otimista. Eu uso bastante esse trecho, é sempre bem carregado, bastante parado. Hein? E com a obra, com a ampliação das vias ali, acha que pode melhorar? É o que a gente espera, né? Acredito que sim. Pelo tamanho da obra, eu acho que vai dar uma melhorada. Não, com certeza vai melhorar, né? Aumentando o número de faixa, né? A chance de parar trânsito, da gente perder tempo aí no trânsito aí, com certeza vai melhorar muito pra gente. A nova concessão da Via Dutra entrou em vigor em 2022. O contrato estabelece a construção de cerca de 600 quilômetros de faixas adicionais. Em São José, toda a extensão da rodovia deve ser duplicada. Essas imagens da concessionária mostram detalhes do projeto. Serão 5 pistas expressas em cada sentido, sendo na maior parte 4 faixas de rolamento e uma de acostamento, além das pistas marginais em toda a extensão da cidade. Habitualmente a rodovia Presidente Dutra tem 2 faixas de cada lado e passará a ter 14 pistas. É uma transformação, não é uma pequena obra de alargamento de uma faixa, aumento de uma terceira faixa, é uma transformação da rodovia. Passará de 2 para 14 pistas, 10 pistas expressas, 5 para cada lado, sendo 4 faixas de rolamento mais acostamento, e também as vias marginais, que em São José dos Campos, por todo o trecho do município, será beneficiado. Está contemplado o nosso contrato de concessão, será servido pelas vias marginais, desde a divisa de Jacareí até a divisa com Caçapava. A expectativa é que as condições de trânsito melhorem com as obras, principalmente nos trechos onde os motoristas já estão acostumados a enfrentar congestionamento. Esse posto de gasolina fica bem próximo à rodovia, no quilômetro 157, sentido São Paulo. Segundo o proprietário, o caos no trânsito se tornou comum nos horários de pico por aqui.
Por isso, as obras são mais do que necessárias. Com a liberação aqui dessa nova marginalzinha da Dutra, o acesso aqui do Jardim das Indústrias vai melhorar muito. Vai ter mais fluxo, não vai ter aquele travamento de final de tarde, como de manhã cedo, né? O excesso de veículos aqui, que às vezes o trânsito de manhã fica muito trânsito carregado, né? O pessoal tem muita dificuldade de seguir o acesso direto para a Dutra. Com essa marginal vai fluir bem. Eu creio que vai ajudar muito. Aos poucos, os motoristas vão se acostumar com esses canteiros de obras às margens da rodovia. Isso porque a previsão é que a primeira etapa dessa ampliação da Via Dutra, que corresponde da divisa com Jacareí até o viaduto da Canebo, próximo ao quilômetro 151, seja entregue em 2025. Todos os acessos, toda a questão da obra, seja impacto, nós estamos reunindo com a prefeitura, com a comunidade lindeira, com as empresas, para poder verificar as melhores formas da gente impactar da menor forma possível. Então não há previsão de interdição de nenhum acesso. As interdições ou os impactos na mobilidade serão amplamente planejados junto com a prefeitura para que seja feito melhor. O investimento para as obras em São José é alto, 650 milhões de reais. Na Câmara, a duplicação da Via Dutra já é uma reivindicação há muitos anos. Para os vereadores, a rodovia precisa acompanhar o crescimento da cidade. É importante que essas obras sejam concluídas porque vai tirar todo o gargalo que nós temos da lentidão do trânsito, esse sufoco do trânsito nesses dois pontos da nossa cidade. Então, essa via é importante para que a gente tenha realmente um trânsito mais tranquilo para a nossa cidade. Isso é necessário, eles começaram, e isso já estava previsto, que eles começariam de Jacareí, mas a gente espera que depois seja feita a continuidade, tanto a parte ali do Jardim Paulista, da entrada do Jardim Paulista, e lá do Santinês, do viaduto do Santinês, que dá para Eugênio de Melo e para outros bairros. Ainda de acordo com os parlamentares, um projeto como esse permite que São José atraia novos investidores e continue como uma opção viável para grandes negócios. Nós, em São José dos Campos, vamos ser muito bem contemplados por essa questão viária. E, é claro, sempre quando você tem o viário bom, na entrada e saída dos municípios, beneficia empresas que vão vir que para cá e que vão precisar ter essa facilidade de entrada e saída, principalmente dos seus tráficos de materiais pesados, com caminhões e tudo mais. Então vai ajudar muito a nossa região. Nós temos que ver isso com carinho, porque cada dia está tendo mais congestionamento nas vias, nas cidades, mais acidentes, mais número de mortes. Então, eu acho que está na hora de fazer uma macro operação, não se olhando da onde vem o pedido, mas se olhando para o problema, se olhando para uma solução. E agora a gente vai para uma pequena pausa, mas já já a gente volta com mais notícias. Vamos te mostrar as novidades da nossa programação. Tem programa novo por aí, viu? E também uma matéria especial sobre o mês do folclore. Ainda vamos acompanhar os detalhes da sessão solene, que homenageou os 30 anos da Uniodonto em São José. É daqui a pouco. E o Legislativo está de volta. Uma sessão solene homenageou os 30 anos de história da Uniodonto em São José dos Campos. A entidade recebeu da Câmara a medalha Cassiano Ricardo. A honraria foi proposta pelo vereador Robertinho da Padaria como forma não só de parabenizar pelas 3 décadas de trabalho, mas também pelas ações sociais realizadas pela instituição. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara, foi outorgada a medalha Cassiano Ricardo, em homenagem à Uniodonto, cooperativa odontológica que está comemorando 30 anos de atuação na cidade. A honraria é destinada a pessoas e instituições que contribuem para o crescimento de São José dos Campos. A concessão da medalha foi iniciativa do vereador Robertinho da Padaria. O parlamentar destacou o trabalho da entidade no município. É uma grande honra celebrar esses 30 anos de trajetória da Uniodonto, responsável pela saúde bucal e o sorriso bonito de milhares de joseenses. Após uma longa trajetória de excelentes serviços prestados à nossa cidade, a cooperativa de trabalho odontológico é merecedora do reconhecimento conferido pela medalha Cassiano Ricardo. Além disso, a Uniodonto mantém há 18 anos um trabalho social com a criação
do Fundo de Solidariedade Permanente, onde dentistas, colaboradores contribuem mensalmente com um projeto que possibilita o atendimento gratuito a quem mais precisa. O evento contou com a participação dos vereadores Fernando Petit e Renato Santiago, da secretária de Saúde de São José, Margarete Correia, do presidente da Federação das Uniodontos de São Paulo, Luiz Eduardo Zacarias, e do presidente da Uniodonto Brasil, José Alves Souza Neto, que ressaltou o reconhecimento dado ao trabalho da cooperativa em São José dos Campos. Eu gostaria de lembrar do início desses processos que ocorrem. Um grupo de dentistas que acreditam num sonho, que juntam pessoas que estão dispostas a trabalhar junto com essas pessoas, acreditando no sonho, e que vão para a cidade oferecer o serviço e encontra na cidade, nas empresas, nas pessoas, a confiança necessária para que a coisa ocorra, né? Então, quando a gente olha sobre esse ponto, a gente pode imaginar um pouquinho do que é estar aqui hoje. No fim da cerimônia, a medalha Cassiano Ricardo foi entregue pelo vereador Robertinho da Padaria ao Dr. Sérgio Brito, presidente da Uniodonto São José dos Campos. Também foram homenageados os sócios fundadores ativos da cooperativa na cidade. Durante sua fala, o presidente da Uniodonto de São José dos Campos relembrou o início da cooperativa na cidade e todo o trabalho realizado nos últimos 30 anos. Para nós é muito gratificante saber que estamos sendo reconhecidos por essa interação com a comunidade. Significa que a nossa Uniodonto tem feito jus a esse importante princípio cooperativista. Em 2005, criamos o nosso Fundo de Solidariedade Permanente, mantido até hoje, subsidiado pela contribuição voluntária dos dentistas cooperados. De lá para cá, inúmeras ações foram desenvolvidas nos mais diversos formatos. Multidões de prevenção, com a nossa unidade móvel, doações a instituições sociais, patrocínio do programa Atleta Cidadão, esse relacionamento que temos com os nossos pacientes nos consultórios, com os nossos colaboradores, com os nossos cooperados e com as outras cooperativas, o respeito que a gente tem pela comunidade que nos acolheu e nos abriga. Tudo isso faz parte do sucesso da nossa cooperativa. E esta semana teve novidades aqui na TV Câmara, a estreia de um novo programa, o Por Todos os Cantos. A atração é um convite para todos nós, para conhecermos pontos turísticos e curiosidades aqui da nossa cidade, que às vezes acabam passando despercebidos. Mas não parou por aí não, viu? No mês que vem também estamos preparando mais estreias e claro que a gente vai aproveitar para contar um pouquinho do que está por vir. Dá só uma olhada. Tem novidades chegando na programação da TV Câmara. Produções que vão trazer novos olhares sobre a cidade, te mostrar curiosidades e pontos turísticos de São José e também comentar sobre política de uma forma simples, mas com muita informação. Então vamos ver o que vem por aí. Se você é apaixonado por natureza, atividades físicas e roteiros diferenciados, ou Por Todos os Cantos é o seu programa. A atração comandada pela jornalista Dani Rivas vai te apresentar de um jeito diferente e inusitado os mais lindos cenários de São José dos Campos e opções para vivenciar a nossa cidade sob um novo olhar. O programa é semanal, mas com estreias a cada 15 dias. Então anota aí o horário. Você acompanha o Por Todos os Cantos às quartas-feiras, sempre às 4 da tarde. E a ideia do programa, como o próprio nome diz, é a gente ir por vários cantos, cada pedacinho aqui da cidade de São José dos Campos, mostrar alguns pontos desconhecidos, outros que já são conhecidos, mas a gente quer mostrar uma peculiaridade, alguma coisa que a população ainda não sabe, como por exemplo o Parque da Cidade, fazer uma trilha pelo parque, andar de bike em São José dos Campos, né, numa paisagem São José de Uina, São José Noturna, trilha em São Francisco Xavier. Então tá um programa bem diversificado, o pessoal vai gostar. E essa não é a única novidade. Em setembro tem outras duas estreias. Ação Parlamentar e Sobre Política são os novos programas que vão trazer muita informação e estimular a cidadania. O Sobre Política vai discutir com especialistas temas de interesse público, abordando questões sociais, leis municipais e a função dos órgãos públicos. A ideia é mostrar como a política faz parte do nosso dia a dia e qual é o nosso papel nesse processo. O Sobre Política, a proposta dele é trazer assuntos do dia a dia, assuntos que fazem parte do cenário político para a nossa discussão aqui da TV Câmara. Explicar o que é uma lei orgânica, o que são os 3 poderes e também trazer o debate, dar
munir as pessoas de informação para que elas possam justamente ter repertório para uma discussão política, entender o processo político. Esse vai ser um programa que vai quebrar tabus. É um programa que vai mostrar o quanto que a política ela está próxima das pessoas, mais do que se pensa. Quase tudo no nosso dia a dia envolve política, quase tudo é política. Por isso que é tão importante, a gente vai observar isso ao longo dos programas, o quanto que é importante debater, aprender a debater sobre as mais diversas questões, ideias. E para dar sequência ao tema da política e cidadania, o Ação Parlamentar é o programa que vai te trazer para mais perto do trabalho dos vereadores. Você é o nosso convidado para acompanhar detalhes de projetos de lei em tramitação e da atuação das comissões e frentes parlamentares. O programa também revela um pouco do nosso passado que está eternizado nos nomes das ruas e prédios públicos. Todas as nossas produções têm o objetivo de trazer informação e discutir temas de interesse público. E você pode acompanhar todas as novidades pelo canal 12.3 na TV aberta ou ainda pelo nosso canal do YouTube. Assista e compartilhe. É a TV Câmara de São José mantendo o compromisso de te informar com transparência e cidadania. E agosto é o mês do folclore, tempo para valorizarmos a nossa cultura e tradição, que também faz parte da nossa história. E ainda para dar ainda mais força a todo este legado cultural brasileiro, a gente preparou uma reportagem para mostrar um pouquinho de como esses saberes são passados de geração a geração. Sabe aqueles contos e causos e tradições culinárias do passado? Pois é, isso também é folclore e merece ser preservado. Mais de meia hora para fazer, para torrar. Só que quando é pouquinho é mais rápido, né? Mas quando é 1 quilo, mais ou menos, vai uma meia hora. Tem que prestar atenção para não queimar, para não torrar mais do que o outro, tudo isso. A Dona Sofia domina essa arte há muito tempo. São mais de 60 anos de prática. A torra feita à beira do fogão é só o primeiro passo para fazer a paçoca. O processo também requer força. Primeiro para separar grãos e cascas, depois quando o amendoim vai para o pilão e começa a ganhar a cara que todo mundo conhece. Eu faço com amor mesmo. E reparto com todo mundo ainda. Com meus vizinhos, com todo mundo que vem aqui na minha casa. Eu falo, leva lá, pode levar. É assim que eu faço. Os dotes culinários são parte da herança que ela carrega desde os 8 anos. Aprendeu com a mãe e garante que a família vai manter a tradição. A receita já foi ensinada às filhas. Tudo que a mãe sabe, ela quer passar para você. E você vai passar para os seus filhos, como eu passei. Eu ensinei minha filha a fazer até polvilho de mandioca, olha você ver. Minha filha sabe fazer. Expressões da sabedoria popular, como a história da Dona Sofia, são capazes de sobreviver ao tempo. E o mês do folclore reforça a importância dos chamados saberes e fazeres, que ao longo dos anos se transformam em patrimônio cultural. Folclore significa sabedoria do povo, né? Aqueles costumes, os modos de ser, os modos de agir, a maneira de festejar, como preparar o alimento, enfim, toda essa sabedoria do cotidiano que é transmitido espontaneamente, enfim, de geração em geração, sem que a pessoa precise ir à escola, ou que seja um assunto estudado na escola. Não que hoje o folclore não seja estudado na escola, né? Mas ele é estudado como uma matéria e não como uma prática do dia a dia. O Museu do Folclore, no Parque da Cidade, trabalha para preservar esses valores. Na Sala dos Ofícios, por exemplo, está a Casa da Farinha, um espaço de transformação de alimentos, mas também de socialização. As manifestações religiosas brasileiras também estão presentes, com figuras que trazem a ancestralidade da fé de diversas culturas na região. E claro, tem a Sala das Festas, que expressam o pertencimento dos povos em forma de músicas e brincadeiras. Tem ainda a Sala da Identidade, mostrando os autores de toda essa riqueza cultural. Pessoas vindas de diversos lugares, África, Ásia, Europa, rostos que nos ajudam a conhecer um pouco mais de nós mesmos. São José, ela tem quase que o Brasil inteiro dentro dela, né? Você encontra Minas, São Paulo, os estados do Nordeste, Sul, você tem todo mundo morando aqui, fora esses migrantes que vieram depois. Então tem muita expressão. E a cultura regional continua evoluindo a cada dia.
A Sônia é pesquisadora e registra as histórias e tradições de São José e outras cidades do Vale do Paraíba. Escreveu livros sobre mitos e lendas locais e conhece bem a riqueza da região. As trocas, os falares, né, as formas de rezar, de cozinhar, de cantar, de sofrer, de viver, elas foram se entrelaçando de tal forma que nós temos na região folclores muito particulares, né, histórias muito particulares, narrativas, né, crendices. É muito rico a nossa região, muito, muito rica. Mas a pesquisadora afirma que, além de preservar, também é preciso permitir que as manifestações culturais passem por mudanças. Com movimento e respeito à identidade social de um povo, as histórias se tornam ainda mais ricas. A gente, não é questão de preservar, não é o de manter como está. O que eu registrei ali significa que lá nos anos de 1900, começo dos anos 2000, quando eu recolhi, a história era contada desta maneira. Se eu voltar para conversar com a mesma pessoa que me contou essa história lá, sentar com ela hoje para ela me contar de novo, talvez ela tenha elementos diferentes nessa narrativa, porque é vivo, é a língua, é vivo, né? A mesma coisa são os fazeres. A minha avó só soca a paçoca desta maneira há 30 anos. Talvez ela preserve as características de como fazer a paçoca dela daquela maneira há 30 anos. Igualzinho a como ela fazia há 30 anos, talvez não seja possível. O instrumento até pode ser o mesmo, mas os produtos que ela vai encontrar já não são os mesmos. A vida passou, o mundo mudou, mas ela preservou características. Agora, você artificialmente tentar resgatar alguma tradição e usar a preservação como uma forma de engessar, você tira a vida daquilo. Muita gente não sabe, mas o mês de agosto também tem uma data dedicada para homenagear a primeira emissão de um selo aqui no país. Isso mesmo, há 180 anos entrava em circulação o primeiro selo postado no Brasil. Tudo bem que hoje as cartas não são tão populares, né? Mas durante muitos anos os selos fizeram parte da vida dos brasileiros. Inclusive tem muita gente que virou até colecionador. E por conta desta data, as escolas também estão relembrando um pouco da cultura das cartas. Olha só. No Dia Nacional do Selo deste ano, que é celebrado em 1º de agosto, foi comemorado 180 anos do primeiro selo postal do Brasil, o Olho de Boi, emitido no dia 1º de agosto de 1843. Ele foi impresso em 3 valores, 30, 60 e 90 réis. E para marcar a data, os Correios lançaram a mesma série. E agora eu convido você a mergulhar comigo na história dos selos postais. O Brasil foi o 2º país do mundo a emitir um selo. O primeiro foi a Inglaterra, 3 anos antes, com o selo Penny Black. O selo ele foi criado em 1840 na Inglaterra porque havia uma necessidade de reformular esse sistema postal, porque até então quem pagava pelas cartas e pelas encomendas eram o destinatário e não o remetente, ou seja, quem pagava era quem recebia. E é lógico que havia todo um problema de logística, porque às vezes você não encontrava o remetente, ou o remetente não tinha dinheiro, ou não queria pagar. Então era preciso mudar essa situação. Então em 1840 foi implementado o selo postal, que era nada mais do que uma imagem, uma figura que representava que aquilo já havia sido pago. E ele, que nasceu apenas para ser um comprovante de pagamento, ganhou o mundo com o seu colorido e a sua representatividade. Nesta trajetória de quase 2 séculos, os selos postais se tornaram peças criativas e, ao mesmo tempo, o desejo de colecionadores. É o caso do Djalma, que começou a colecionar aos 12 anos de idade e não parou mais. Eu tinha uma professora que na época da escola ela incentivava, né, os alunos, assim, ela era colecionadora. Então eu comecei como ajuntador, assim como a maioria das crianças inicia. Então você passa de ajuntador, começa a gostar do material, daí você vai. Os selos movimentam a economia mundial. Eles cabem em todos os bolsos. O envio de uma carta simples custa R$ 2,45. Nas casas filatélicas ou até mesmo nas agências dos Correios, com menos de R$ 10 dá para comprar um selo. Depende, por exemplo, da tiragem e da emissão. Alguns podem valer fortunas. Em certos países, são investimentos que rendem mais até que a Bolsa de Valores.
A peça original do olho de boi, em 2008, foi vendida por um colecionador estrangeiro por cerca de US$ 2 milhões. Depende do período do selo, né, da publicação e da emissão. Então, por exemplo, esses primeiros selos que foram publicados em 1840, emitidos em 1840, você tem selos que custam R$300 e tem selos que podem custar até R$6 mil. Desde o lançamento dos selos postais, muita coisa mudou na sociedade, principalmente a maneira de se comunicar. Mesmo assim, os selos continuam fazendo parte da história e quebrando barreiras. Os caminhos da comunicação digital e das cartas se cruzam nesta ONG de impacto social em São José. A professora propôs aos alunos que eles escrevessem uma carta à ONU, com a missão de salvar o mundo. Senhor ONU, eu sou a Laura Maia Silva, tenho 8 anos e eu queria que existisse mais ônibus linhas verdes e não cortassem mais árvores. Desde o primeiro ano eu gosto muito da natureza, então eu gostaria que vocês trocassem a energia por eólica e não desmatassem a natureza. E a gente começou aí o projeto de apresentar cartas, receber cartas antigas dos pais, de avós, de quem tinha guardado aquela lembrança, né? E aí a gente foi transformando no momento para estar mandando e deixar essas cartas para pessoas em praças, que existe um projeto, né, que a gente agrupou junto com a escola para estar fazendo isso. Na era da tecnologia da informação, com tanta rapidez com que se chegam as mensagens pelo WhatsApp e e-mails, por exemplo, as cartas representam o resgate de uma troca de carinho. É dentro desses envelopes que dá para a gente perceber, por meio do traço, por meio de um capricho ou até mesmo do perfume, alguns sentimentos e características pessoais. Este é um gesto, portanto, que tanto para o remetente quanto para o destinatário estimula a criação de memórias. Assim que o Miguel começou a escrever cartas na escola e a ter contato com selos postais, ele ficou encantado com a variedade e conta que desde então entrou para a filatelia, que é a prática de estudar e colecionar os selos. Eu comecei colecionando porque os meus tios me deram um livro. E ele é tipo um livro de conquistas. E daí tinha uma conquista de selos. Tinha quase todos os selos. E daí eu falei, essa conquista eu preciso. Daí eu fui lá e comecei a colecionar selos e adesivos. Existem 4 tipos de selos postais. Os selos ordinários, que são adesivos e têm tiragem ilimitada. Os personalizados, em que se paga para ter o selo de uma foto ou de uma imagem, e os especiais e comemorativos, que são em papel gomado e têm tiragem limitada. E sabia que você pode mandar uma sugestão de tema para selos? As orientações estão na página de filatelia do site dos Correios. As emissões são definidas pela Comissão Filatélica Nacional. Além do olho de boi, 180 anos, o outro lançamento é o selo em homenagem à escritora Lígia Fagundes Telles, que morreu no ano passado. Eles estão disponíveis para compra também pela internet. Que tal enriquecer a sua coleção filatélica ou talvez começar uma com algum desses selos especiais? Apesar de não ter o guichê específico de filatelia, mas chegando numa agência de correio nas centrais, não nas agências franqueadas. Nas agências centrais, você localiza, ainda consegue alguns selos, assim, consegue adquirir. E depois, na medida do tempo, assim, você vai entrando em contato, né, com as pessoas assim, e vai podendo ter novos amigos, que a filatelia é exatamente isso, né, um grupo de amigos mesmo, né, que você vai tendo para poder fazer essa, compartilhar ideias, troca de materiais, né. Quem diria que algo tão pequeno poderia guardar tanto significado, não é mesmo? Os selos são guardiões do tempo, pequenas janelas que mostram ao mundo grandes histórias, culturas e tradições de um povo. Não é uma coisa que atinge só a população brasileira. Também
essas encomendas, essas cartas são enviadas para o mundo inteiro. Então, todo mundo vai ter acesso àquela imagem, né? E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o programa, é só acessar a nossa página no YouTube, TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram. Segue a gente lá, @TV Câmara SJC. No nosso canal você pode interagir com a gente, viu? Um bom fim de semana para você. Até mais!